benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Tu, Senhor, preservas os homens e os animais. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Fartam-se da abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem, a tua justiça, e aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Tombaram os obreiros da iniquidade, estão derruídos e já não podem levantar-se. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti, na condição de sermos homens maus, coração pecaminoso, homens que querem calar a Tua voz, mas muito obrigado porque o Senhor não desiste do fato e do ato de falar conosco. Então nós clamamos a Ti para que nessa noite o Senhor fale conosco, para que nós possamos sair daqui alimentados da Tua palavra e prontos para mais uma semana desafiadora diante do Senhor. Que o Senhor fale conosco em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ontem, sábado, por volta do meio-dia, estava 43 graus. E ontem eu fui num evento que o Paulo me chamou. Paulo está ali, o Mateus também está ali no fundo. O Paulo trabalha ali na Jeep Ram. E ele me chamou para um evento lá da concessionária. E eu fui lá. Churrasco muito bom. Deu para comer bastante. Tinha um arroz carreteiro muito bom também. O evento foi muito legal, fui lá prestigiar o trabalho do Paulo, que é gerente lá, e foi muito bacana. E o Paulo falou, pastor, vai lá, e quando o senhor chegar lá, o senhor pede para fazer o test drive. Falei, gente, eu não tenho condição de comprar nenhum carro ali. E aí, ele falou para eu fazer um test drive. Eu obedeci o Paulo e fui fazer o test drive. Cheguei lá, tinha 2 carros. Tinha um carro muito grandão lá, e tinha um carro menor. E eu fui fazer o test drive entre essas 2 opções. E eu fiz o test drive do carro, esse grandão eu não gostei e preferi o pequenininho. Inclusive, cheguei apaixonado em casa no carro. Cheguei para a Priscila, amor, achamos o carro é maravilhoso, nossa, como ele é bom. E falei um monte de coisa do carro, né? Mas aí, não preciso nem terminar o final da história, né, Paulo? Não deu certo. E aí, irmãos, eu me deparei com a situação do Salmo 36. Por quê? O Salmo 36 é um salmo de escolha. O salmista Davi, o nosso tão querido Davi, expõe 2 possibilidades. Uma caminhonete grandona e uma pequenininha. E no final do salmo ele faz uma escolha. Ele fica entre as 2 possibilidades, expõe as coisas boas desse, ou melhor, as ruins ou as boas, vamos ver como vai ser, e ele tem que fazer escolhas. Nós adultos sabemos como é isso, né? Se tem uma coisa marcada na vida do tal do adulto, são as coisas chamadas escolhas, que temos que fazer diariamente, umas mais fáceis, outras bem mais difíceis e complexas. O salmista expõe escolhas. De um lado, está seus, entre aspas, queridos ímpios. Um mundo marcado pela queda, um mundo marcado pela maldade, um mundo marcado pela maquinação do mal. De outro lado, a gente tem um Deus benigno. E no final ele faz a escolha sobre como que ele quer andar, ou como que ele quer ser, ou aquilo que ele escolhe para si. Então vamos lá?
Vamos conhecer um pouquinho sobre como é esse homem ímpio, do verso 1 ao verso 4. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. O que é que tem nesse mundo marcado pela maldade? Há no coração dessas pessoas um sussurro, uma vozinha, falando bem assim, queira e goste da coisa errada. Queira, tenha vontade em transgredir. E o coração desse ímpio é marcado, primeiro, pela voz da transgressão, mas segundo, por total indiferença à pessoa de Deus. Olha o que ele diz aí. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Quando ele se depara com a escolha, o ímpio, ele quer aquilo que transgride a palavra de Deus. Simplesmente ele não leva em consideração aquilo que é proposto por Deus. Isso é uma vida sem temor a Deus. Além disso, o verso 2 diz que a transgressão, ela lisonjeia os seus olhos. Fazer a coisa errada parece que faz o olho dele brilhar. Igual o meu olho está brilhando quando eu vejo o carro agora. Eu vejo o carro na rua, eu já fico com o olho brilhando. Ele olha para a transgressão dessa forma. E ele termina o verso 2 dizendo que, e lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Ele observa para uma vida sem parâmetros divinos de duas maneiras. Primeiro, eu posso fazer o mal, porque não haverá justiça diante de mim. Eu consigo esconder muito bem. Por outro lado, ele fala bem assim, essa iniquidade que eu estou fazendo, ela não será detestada. Eu gosto de fazer a coisa errada. Eu quero fazer a coisa errada. Como que é o coração do ímpio? Olha o verso 3. O coração do ímpio diz o seguinte, as palavras de sua boca. Mas vamos lá. O que é que nossa boca fala? O que é que a nossa boca fala? O que o coração... Então a gente pode retraduzir aí o texto dizendo o quê? O coração é formado por malícia e dolo. Esse é o ímpio. É alguém que fica maliciando, é alguém que quer enganar os outros. O coração do ímpio abjurou o discernimento e a prática do bem. Ele olha para o discernimento e não existe discernimento. Porque o coração dele já está comprometido com o mal, com a transgressão. O coração dele só quer o mal. E olha como ele termina. Ele não quer a prática do bem. Negócio de praticar o bem, não. E o verso 4 mostra as últimas características do coração do ímpio. No coração do ímpio, quando ele vai para a sua cama, no seu leito, o que acontece quando ele coloca o seu travesseiro, a sua cabeça sobre o travesseiro? Ele maquina a perversidade. A palavra hebraica aqui também pode ser tecer. É como se ele estivesse planejando um lindo tapete mau, marcado por maldade. Ele fica lá, maquinando a perversidade. E por último, o texto diz que esse coração ímpio, ele detém-se em caminho que não é bom, e ele não se despega do mal. Ele tem prazer em viver uma vida de transgressão. E por último, ele quer viver desse jeito. Ele não tem interesse em se desapegar do mal. Sabe quem é o coração ímpio? É aquele coração que vive de acordo com os seus desejos. Porque nós sabemos que os desejos, por si só, não são pecaminosos. Mas o que acontece? Gera o desejo em meu coração, agora estou lembrando do carro. Desejo do carro, Edmilson. Gera o desejo no meu coração.
E o coração do ímpio é aquele que ele não para pensar que aquele desejo é justo ou não. O compromisso dele é falar bem assim: eu desejei, eu quero fazer. Mas é errado o que você quer fazer. Não interessa. Ah, mas isso aí está fora dos princípios do Senhor. Não interessa. Ah, mas isso aí é ilegal perante a lei do nosso país. Não interessa. O coração do ímpio, ele é comprometido em transgredir o Senhor, e o seu coração é cheio da prática do mal. Por outro lado, nós temos a Deus. Vamos conhecer quem é Deus? Esse texto é muito rico de informações, então a gente vai caminhando e vocês vão entendendo o Deus que Davi nos apresenta. Verso 5. É importante a gente ler esse salmo em contraposição. Como que é o coração do ímpio e como que é o coração de Deus. Então, primeiro, verso 5, ele começa dizendo: a tua benignidade, Senhor, chega até os céus e até as nuvens a tua fidelidade. O texto diz benignidade. Palavra hebraica chamada hesed. E essa palavra, meus irmãos, essa palavra, para mim, uma das palavras mais importantes de todo o Antigo Testamento. Uma das palavras mais difíceis de ser traduzidas. Por quê? Porque para o hebreu, hesed tem um significado muito complexo, muito inteiro. Mas para nós, pode ter vários significados. Por exemplo, bondade. Por exemplo, misericórdia. Por exemplo, amor pactual. Por exemplo, um amor que não se muda. Um amor imutável. Um dos comentaristas que eu li desse texto prefere traduzir esse termo benignidade como amor imutável. Gostei. E por isso que eu quero usar também essa tradução para a gente. Essa é a palavra, meus irmãos, marcada como o principal tema de um livro da Bíblia, chamado Ruth. O livro de Ruth é marcado e traçado, vamos pegar o termo aqui do verso 4, né? Tecido, maquinado por esse verbo. O amor de Ruth para com Noemi. E como que é o amor de Ruth para com Noemi? Independente do que você faça, independente para onde você for, independente de como você tem decidido sua vida, Noemi, eu, Ruth, vou te amar. Esse é o livro de Ruth. Então ele começa dizendo bem assim, que esse Deus é o Deus desse amor imutável. E esse amor é tão imutável que independente se ele vai até os céus, se ele vai para a nuvem, ele continua fiel a esse amor. Olha o verso 6. A tua justiça é como as montanhas de Deus. E observe, irmãos, quando vocês estiverem em casa, lendo Salmos, que é uma beleza, coisa mais linda, eu adoro os livros de Salmos. Vocês têm que ler como uma poesia. Hoje de manhã lá na congregação, eu até citei essa música, né? É uma música muito querida do meu coração, porque é uma música que minha avózinha lá, coitada, ela não sabia ler, era bem humilde assim nesse sentido, mas ela cantarolava essa música. Quando olhei a terra ardente, a fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, por que tamanha judiação? Como que a gente olha para essa música? Ela está falando que aquela terra, o que significa que ela é como a fogueira de São João? É uma figura de linguagem, quente, rachada, seca. É isso que o fogo é. Vamos para o Salmo, olha o verso 6. Ele fala que a tua justiça é como as montanhas de Deus, ou seja, algo muito alto,
juízos? Como um abismo profundo. E o salmista quer trazer essa imagem no nosso coração, de algo muito alto, mas ao mesmo tempo de algo muito profundo. Por quê? Porque ele quer mostrar que a justiça de Deus ocorre como uma expressão desse amor de Deus, e que tem como extensão toda a face da terra. Enquanto o ímpio está falando bem assim, que a sua iniquidade não será descoberta, agora quando ele olha para Deus, ele fala assim, rapaz, será? A justiça de Deus vai mais alto do que as montanhas e vai até o fundo do mais profundo abismo. Além disso, ele diz que tu, Senhor, é quem preservas os homens e os animais. Vamos voltar a nossa Bíblia, não precisa abrir não. Vamos voltar a nossa Bíblia para Gênesis capítulo 6 a Gênesis capítulo 9, nós temos a história de um grande homem de Deus chamado Noé. E Deus faz uma aliança com Noé. Qual é a aliança que Deus faz com Noé? A aliança da preservação. O arco-íris representava que eu, Deus, preservarei o meu povo até o fim. Olha o que diz o Salmo de número 36, verso 6. Diz que tu, Senhor, é quem preservas os homens e quem? Os animais. Quem estava, meus irmãos, dentro da arca? Quem que estava dentro da arca? Os homens e os animais. Portanto, quando ele se depara com a realidade de que ele serve a um Deus que é imutável em seu amor, que a justiça do Senhor vai mais alto do que as montanhas e o mais profundo dos abismos, e ele percebe que esse Senhor é quem preserva os homens e animais. Olha que coisa linda, como fica o verso 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Como é precioso, ó Deus, esse amor imutável. E é justamente porque o Senhor tem um amor imutável, que olha como termina o verso 7. É por isso que os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Isso lembra um outro salmo, não? Isso lembra um outro salmo? Salmo 91, verso 4, coloca aí, Dudu, por favor. Ou até mesmo o livro de Ruth, quando acontece de que ela clama para que Boaz estenda a sua capa. A mesma palavra utilizada para ser traduzida como asa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas, o que é que eu encontro? Segurança. A sua verdade é pavês e escudo. Quando ele se depara ao Deus que ele está se apresentando, ele conclui que é por isso, agora parece que ele entende o porquê que o povo de Deus se acolhe embaixo das asas do Senhor. Além disso, debaixo das asas, é uma expressão bem interessante. Lembrei da minha mãe agora. Melhor, me lembrei da minha avózinha, outra avó agora. Eu tenho 3 vós, né? Tive essa graça de ter 3 vós. Uma das minhas avós, que é a mãe da minha mãe mesmo, que minha mãe tem 2 mães, uma postiça e uma verdadeira. A mãe verdadeira da minha mãe tinha um medo de a gente passar fome, senhor Ademir. Esses dias eu estava até lembrando, eu estava ouvindo alguma coisa, e assim, eu não sei se foi a Priscila que comentou, acho que foi. Ela falou sobre a importância de criarmos memórias afetivas com os filhos e com o seu parceiro, o seu marido. E eu fiquei pensando assim, o que é que marcava a casa da minha avó? E eu lembro que minha avó, ela sempre tinha um refrigerantezinho pequenininho, que lá a gente chamava de pitula.
Eu não sei como é que vocês chamam, eu não lembro, eu não sei, depois que eu vim para cá, nunca mais eu vi isso. É um refrigerante bem pequenininho, e minha mãe não deixava a gente tomar refrigerantes, né, eu e meu irmão. A gente só tomava refrigerante quando eu ficava doente. Darlene, tem lógica? Não, né? Tudo bem. A minha mãe vai assistir e ela agora vai ficar bom, né? Mas não deixava. Então na minha cabeça, aí na casa da minha avó, era tomar a pitulinha que vovó com certeza tem na geladeira. E parecia, irmãos, que ir para a casa da minha avó, ixi, Maria. E ainda hoje ir para a casa da minha mãe, daqui a pouco, terminar o culto aqui, eu estou indo para a casa da minha mãe. Parece que ainda é esse lugar. A minha mãe, eu liguei para ela ontem, ela já arrumou tudo. Comida, porque minha mãe tem isso também. Minha mãe vê, você pode passar tudo, agora fome na casa da minha mãe você não passa. Parece que o salmista, observando esse Deus que cobre como uma mãe cobre os seus filhos, olha o que ele diz no verso 8 e no verso 9. Ele fala de saciedade. Olha o que ele diz: fartam-se da abundância da tua casa. Dentro da casa do Senhor, a saciedade. Mas é interessante, porque essa saciedade, ela é em abundância. No verso 8, ele termina dizendo que na torrente das tuas delícias, lhe dás de beber. E o que é, irmãos, que a gente bebe? O que é que a gente bebe quando a gente quer matar a sede? É a pitulinha da vovó? Não! O que é que nós bebemos? Água! Verso 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Vamos lá? Vamos lá. O que é que tem na casa do Senhor que sacia a nossa alma? Vamos lá? Torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Água. Fica com isso. Na casa do Senhor a gente encontra água. Verso 9, Dudu. Pois em ti há manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Verso 8 termina com água, verso 9 termina com luz. Mas fartar-se da abundância da tua casa, dá ideia para a gente de quê? De quê? Comida. E o que é que o hebreu comia? Que era a marca do hebreu? Pão. O que é que eu encontro na casa do Senhor? Pão, água e luz. O que é que eu encontro na casa do Senhor? Quem é o pão da vida? Quem é a água que sacia a minha sede? E quem é a luz do mundo? O salmista está dizendo, olha, ir para a casa da vovó tomar pitula é bom demais. Ir para a casa da mamãe e amanhã tem churrasco, que é aniversário do meu pai, é muito bom. Mas você já pensou em comer do pão da vida, beber da água que jamais você terá sede, e você ser marcado pela luz que nunca apaga? O salmista está dizendo, olha, vida em abundância, vida, volta no verso 8, Dudu, por favor, abundância, só é encontrada no manancial de Deus, que é quem?
o novo templo. O lugar de onde saem rios de água viva. Quem é esse novo templo de Israel? Jesus Cristo, de Nazaré. Na casa de Deus, eu encontro com um Cristo, aquele que mata minha sede, mata minha fome e que traz luz para a minha vida. Nós temos o homem mau e nós temos um Deus que é imutável em seu amor. Mas a gente tem que decidir. Nós temos que tirar um compromisso do nosso coração. Se o nosso compromisso é relação ao homem mau, ou se o nosso compromisso é esse Deus de amor imutável. E o salmista conclui, ele decide no verso 10, 11 e no verso 12. Ele diz assim: continua a tua hesed, continua o teu amor imutável, continua o teu amor sacrificial aos que te conhecem, e continua a tua justiça aos retos de coração. Continua alimentando o teu povo de duas coisas. Primeiro, do teu amor. E aqui eu quero fazer um parêntese. Meus irmãos, olha, muitos dos nossos dilemas de vida, muitos dos nossos dilemas de casamento, muitos dos nossos dilemas em todos os aspectos da nossa vida, é por um grande motivo e único motivo. Nós não temos a capacidade, ou não criamos essa capacidade, ou não queremos mesmo, aplicar esse amor imutável de Deus em todas as áreas da minha vida. Então vamos lá. Financeiramente para mim está difícil, vivo ansioso por causa dessa questão. Aplica o amor imutável de Deus. Em quê? Eu sou filho de Deus, cara. E o Senhor prometeu para Noé o quê? Que o povo de Deus será preservado. Está ansioso por quê? As pessoas que vivem na necessidade de agradar os outros, não têm capacidade de falar não. Por quê? Porque não consegue aplicar a identidade de filho amado de Deus em suas vidas. Ela necessita do amor do outro, da aprovação do outro, do sim do outro, do elogio do outro. Ela tem a necessidade do outro. Aplicar o amor de Deus. E o salmista está dizendo: Senhor, continua o teu amor para aqueles que te conhecem. E de outro lado ele fala bem assim: continua mantendo as justiças aos retos de coração. Quem são os retos de coração? São aqueles que se rendem ao Senhor e agora são vistos como justos. Não porque fazem alguma coisa para serem justos, mas porque em Cristo já foi feito a justiça por eles. Uma segunda coisa que ele decide é que ele não quer ser marcado pela insolência. Olha o que ele diz no verso 11: não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Primeiro, não deixa eu ser ímpio como esse povo. Não quero. Não deixa eu passar por isso, não deixa eu querer isso. E segundo, me livra das mãos dos ímpios. Verso 12. Esses ímpios, eles tombaram os obreiros da iniquidade, e eles estão derruídos e já não podem levantar-se. Eles vão perder essa guerra. Eles vão ser humilhados. Eles vão ser derrotados. E eu quero viver contigo. Então, para nós, nessa noite, primeira aplicação nossa.
O que é que teu coração deseja? Será que os teus desejos estão muito parecidos com o desejo do ímpio? Será que quando você se deita no seu travesseiro, você fica maquinando fazer o mal? Será que quando você faz algo que transgride, você se orgulha disso? Ou quando você vai tomar decisões na sua vida, será que você leva em conta a opinião de Deus? Ou você vive uma vida sem temor? Por outro lado, há uma escolha diante dos irmãos. A escolha entre querer uma vida marcada pela transgressão ou querer uma vida marcada pelo Cristo, que nos salva, que nos liberta e que nos santifica no Senhor. E por último, será mesmo que nós acreditamos nesse amor de Deus? Será mesmo? Até que ponto caminha a tua fé? E aqui é interessante, porque quando eu me deparo com essas duas realidades entre o homem mau e a benignidade divina, eu me pareço mais com o homem mau. Parece que quando eu vou lendo do verso 1 ao verso 4, parece que ele vai falando do meu coração. E parece que quanto mais a gente se depara com essa realidade de que precisamos mais do Senhor, por outro lado tem Deus falando bem assim, olha, eu tenho um amor pactual com vocês. Eu sei que vocês são infiéis a mim. Eu sei que vocês são maliciosos. Eu sei que vocês adoram uma transgressão. Mas eu resolvi amar vocês, independente de onde vocês estejam. Esse é o amor imutável de Deus. Agora cabe a você escolher como você caminha, né? A Priscila já escolheu por mim que eu não vou ficar com o carro. Já está decidido. Amei o carro, adorei o carro. Falei até para o Paulo ontem, falei, Paulo do céu, não vou mentir para os irmãos não, fiz até conta. Mas na hora de fechar a conta, Edmilson, a contadora falou, não tem possibilidade. Deu negativo. Espero que quando você feche a conta, espero que ela seja marcada por esse Deus que nos dá comida, nos dá água e nos dá a luz, que nos dá a vida em abundância. Para terminarmos, eu queria que nós lêssemos o Salmo de número 27. Porque o Salmo de número 27 é lindo só em ler. Quem sabe um dia, né? Num próximo salmo a gente caminha pelo Salmo 27. É um salmo pequeno, mas um salmo também de Davi, que responde aquilo que é falado no Salmo de número 36. Ele já começa falando da luz. Amém? Vamos ler com carinho, sem pressa. Ele começa com duas perguntas. Ele diz assim, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem eu temerei? Quando malfeitores, ou seja, os ímpios, esse que acabamos de ver, me sobrevêm para destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam
e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar guerra contra mim, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza de Deus, que acabamos de ver quem é esse Deus, benigno, justo, amoroso, e meditar no seu templo, na casa. Eu quero estar na casa do Senhor, nesse lugar que tem água, que tem pão, que tem luz. Esse lugar que eu quero morar. Pois no dia da minha adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. Olha, as asas, no recôndito do seu tabernáculo. Tabernáculo, o lugar onde ninguém podia acessar no Antigo Testamento. O salmista fala o quê? Você vai ficar no lugar mais seguro que eu posso te deixar, na minha presença. Lá o Senhor me acolherá, elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, e cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Por quê? Se meu pai e a minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, ou seja, guia-me por um lugar onde eu tenho uma fé estável no Senhor, por causa dos que me espreitam. Uma fé onde nada me abala. Não me deixes à vontade dos meus adversários, ou seja, não me coloca nas mãos dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade, os ímpios. Mas ele termina o Salmo 27 dizendo: eu creio que verei o quê? O que é bondade? Recede. Eu creio que eu verei esse amor imutável do Senhor. Onde? Aqui, na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Irmãos, estamos diante de uma escolha. E talvez você esteja diante de uma escolha na sua vida. Não uma escolha tola igual a minha, né? Essa escolha do carro é só brincadeira, eu não tenho condição nenhuma de comprar o carro. Mas nós nos deparamos a vida inteira com escolhas. E às vezes nós ficamos tentados a confiar no ímpio. Nós somos tentados a confiar na maldade. Por outro lado, o salmista nos apresenta um Deus imutável. E ele deixa a cargo de cada um de nós decidir em quem nós vamos descansar. Se nós queremos descansar em alguém que maquina o mal contra nós, ou se nós queremos descansar em alguém que, independente de onde nós estivermos, independente do que fazemos, o amor dele continua
mutável por nós. Creia nisso. Né? Nós vimos domingo passado de manhã, Romanos capítulo 6. Nós precisamos conhecer o Deus que temos, mas nós precisamos incorporar as verdades do Deus que temos. E por último, praticar as verdades do Deus que temos. Uma palavrinha chamada tome posse. Deus, independente da circunstância, resolveu fazer um pacto contigo. E nada vai mudar esse pacto do Senhor, porque o amor dele recede por nós. Confie nele. E faça como diz o último, bota aí do último versículo do Salmo 27. Faça como o salmista no Salmo 27. Não confie no ímpio, mas espere pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Vou contar outra coisa para vocês. Se no versículo tem duas palavras iguais, principalmente no texto hebraico, um verbo, está aí o segredo. E o segredo é espera pelo Senhor. Não cai na mão dos maliciosos. Espera na justiça do Senhor. Abaixe sua cabeça. Coloque diante do Senhor as escolhas que você precisa fazer nessa semana. Você, pai, que quer decidir coisas da vida do seu filho, tem que decidir essa semana? E eu sei que você não quer errar, né? Coloca na dependência do Senhor. Você que precisa tomar uma decisão em relação à sua carreira, ou então uma decisão em relação aos negócios que você precisa fazer essa semana, as propostas que lhes apareceram, coloca diante do Senhor. Se vê que há malícia, espera no Senhor. Pai de amor, estamos diante de Ti, porque nós sabemos que somos incapazes de decidir pelo bem. Por isso que nós precisamos de Ti. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo do Senhor nos incomodando, para confiarmos nessa benignidade, nessa misericórdia, nesse amor pactual e nesse amor imutável do Senhor. Nos ensina a esperar no Senhor. Nos ensina a descansar no Senhor. Nos ensina a encontrarmos proteção, segurança na casa do Senhor. Tira de nós esse orgulho, tira de nós essa soberba, tira de nós essas bengalas que a gente fica levando. E a gente fica se cercando de inúmeras seguranças. E nenhuma delas vem do Senhor. Nosso clamor a Ti é para que a nossa única segurança seja o Senhor. Não nos deixe cair em tentação de decidirmos ir pelo caminho dos maliciosos. Não nos deixe cair na tentação de achar o caminho do malicioso aprovável. Não nos deixe cair na tentação de tomar uma decisão na nossa vida, sem levar em consideração aquilo que o Senhor quer para nós. Ao mesmo tempo,
eu peço ao Senhor, para que o Senhor mostre, para que o Senhor se manifeste através do seu amor na vida daquele que hoje está em dúvida do teu amor. Cuida de nós. E nós clamamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém.